Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus para todos, que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, através dessa mensagem que vamos ver, vamos ouvir nesta noite. Presta bem atenção, meu amado irmão, nós sabemos que é muito importante, é muito necessário a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Você sabe que também é necessário, é importante a gente cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação balanceada, comer muita fruta, não é isso? Cuidar do corpo, porque diz a Bíblia que o corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos cada dia procurar fazer um exercício físico, procurar andar, de repente, fazer caminhada, porque isso, a medicina, ela nos ensina que é muito bom para a nossa saúde, e você bem sabe também que é necessário, é primordial a pessoa, o ser humano, ele beber muita água, muito líquido, para poder o corpo ficar hidratado, porque se a pessoa não bebe água, certamente que o corpo vai ficar desidratado, e nós sabemos que os rins funcionam através, da água. Então, esse tema de hoje é um tema muito interessante que eu quero abordar com você. Primeiro, falando acerca dos cuidados humanos, do cuidado para com a vida, para com o corpo. Você bem sabe que é necessário o ser humano trabalhar para que ele possa ter a sua vida abençoada financeiramente, trabalhar, ter o seu comércio, ser patrão, ou de repente trabalhar de carteira assinada, porque fazendo assim você vai manter a sua casa, vai pagar a sua luz, vai pagar o seu aluguel, aquele que mora de aluguel. Então, muitas coisas, humanamente falando, é interessante a gente abordar, humanamente falando, tudo que eu acabei de falar e muito mais é necessário que o ser humano ele venha fazer. Como eu disse, do trabalho, você sustenta a sua casa, a sua família, você compra o seu alimento de cada dia, você paga ali as suas dívidas com o salário que você ganha, com o dinheiro que você ganha no seu trabalho, seja esse trabalho de carteira assinada ou de repente um autônomo, né? Então você bem sabe que tudo isso é necessário. Cuidar da saúde, fazer exames periodicamente para ver como está a saúde, tratar, do seu corpo físico. Os homens cortam o cabelo, preparam a barba. Existem aqueles que gostam de barba, outros existem aqueles que não é muito fã de barba, como é o meu caso, E as mulheres cuidam do cabelo, algumas fazem a unha, outras fazem estética, Enfim, é cuidar da saúde, porque isso é muito importante. Mas uma coisa que eu quero fazer agora, uma pergunta para você, meu amado irmão, meu amigo, você que é inscrito aqui no canal, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque diariamente estamos colocando vídeo aqui falando acerca da palavra de Deus. Você também pode ativar o sininho das notificações, você pode também deixar no comentário acerca dos vídeos que você vê aqui no canal, e você também pode se inscrever. Se inscrevendo, você está sinalizando para a plataforma do YouTube que o conteúdo, a mensagem foi relevante e com certeza abençoa a sua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas. Mas a pergunta é essa: o ser humano se preocupa muito em cuidar da saúde, cuidar da aparência, cuidar da casa, da família, e tudo isso aí é bom, ter um bom trabalho, ter um emprego, que ganhe bem, ou montar a sua própria firma, a sua própria indústria, montar ali, a sua marcenaria, a sua mecânica, enfim, a sua fábrica. Isso tudo é bom, mas a pergunta é essa: você acha que é necessário, que é primordial a pessoa, o ser humano, principalmente aqueles que conhecem a palavra, você acha que é necessário, primordial, a pessoa ter na vida dela
o Espírito Santo de Deus? Porque a gente vê muitas pessoas por aí somente se preocupando com as coisas humanas. Não que isso não seja importante, mas devemos se preocupar em buscar o reino do céu, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. É necessário também a gente buscar o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer assim, aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, número 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Olha, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ele é primordial, ele é fundamental na vida da pessoa que conhece a Deus, porque é o Espírito Santo que foi enviado para nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos alertar do perigo do pecado. É o Espírito Santo que foi prometido para o discípulo e também para todo o povo que naquela época servia a Jesus Cristo. Aqui está falando que ele iria para o Pai, ele rogaria, ao Pai que enviasse outro Consolador, que é justamente o Espírito Santo. Tem pessoas, tem irmãos e irmãs, pessoas que se preocupam mais com as coisas humanas do que com as coisas de Deus. Se você cuida da sua casa, da sua família, se você cuida do seu corpo, da sua aparência, da sua vestimenta, do seu cabelo, da sua barba, das suas vestes, se você cuida em pagar as suas dívidas em dia, a conta de luz, a conta d'água, a internet, se você tem essa preocupação em deixar tudo em ordem, tudo em dia, para que ninguém venha de repente cobrar você, para que ninguém venha bater na sua porta dizendo que você está devendo, e como crente e como servo de Deus, você procura andar na honestidade, na sinceridade, com as outras pessoas. Você procura a cada dia estar fazendo aquilo que é bom para a sua vida humana. Imagine fazer aquilo que é bom para a sua vida espiritual. Observa que Jesus Cristo, ele fez a obra do Pai aqui na terra, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele abençoou, ele prosperou a vida de muitas pessoas, ele ressuscitou os mortos. Jesus, ele veio aqui nesta terra e ele fez vários milagres e vários sinais, e aqueles que creram nele, seguiram ele por causa das maravilhas e dos sinais que ele fazia, e até hoje continua fazendo. Mas observa bem que a preocupação de Jesus não era somente fazer o milagre, a preocupação de Jesus não era somente ressuscitar os mortos, a preocupação de Jesus não era somente prosperar aquele que estava vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de tristeza. A preocupação de Jesus era que o ser humano buscasse e se preenchesse do Consolador, que é o Espírito Santo. Digo para vocês, sem medo de errar, o mais importante de tudo nessa vida é ter dentro da nossa vida a presença de Deus e também o Espírito Santo de Deus. Observa bem que a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo chamado João Batista, após ele ser batizado, veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E aí o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo maligno. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Estava consagrando a vida
mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado em Jesus, ele sempre estava buscando a presença de Deus. Satanás se aproxima e começa a dizer: se tu é filho de Deus, como tu diz, transforma essas pedras em pães e coma. E aí Jesus disse para ele: Satanás, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas o homem vai viver da palavra que procede da boca de meu Pai. Observa bem que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aquele que haveria de vir, aquele que recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, assim que ele se batiza, o Espírito Santo se apossa dele. Olha, observa bem, a primeira coisa que vai acontecer, Jesus vai ser batizado nas águas e logo após o Espírito Santo vai fazer morada nele, mesmo ele sendo o Filho de Deus. E veio mais duas tentações e ali Jesus estava firme no propósito com Deus, porque ele estava com a presença de Deus. Observa bem que a Bíblia Sagrada vai dizer acerca de Pedro e João. Eles iam entrando para o templo chamado Formosa, e todas as vezes que tinha culto naquele templo, que tinha reunião, se colocava ali um paralítico, e aquele paralítico ficava por ali pedindo esmola. O mais interessante é que Pedro e João estão entrando para o templo, e mais uma vez o paralítico está ali pedindo um denário, pedindo um dinheiro, porque ele, como paralítico, não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de se locomover e nem se alimentar, se não pedir a esmola. Mas diz a Bíblia Sagrada que Pedro e também João, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: olha para nós, não temos ouro e também não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico deu um salto e ali ficou de pé, ficou curado diante da presença de todos. Olha, é muito importante você buscar o Espírito Santo de Deus. Por que esta pergunta que eu fiz no início do vídeo para você? É necessário? É fundamental você buscar a presença de Deus? Você ter o Espírito Santo na sua vida de fato e de verdade? Porque tem muitas pessoas que ela não está preocupado muito com o Espírito Santo, fazer morada nela. Tem pessoas que estão se preocupando somente com as coisas humanas e está se esquecendo de se preencher da presença de Deus. Olha, Satanás, ele não corre da pessoa que de repente tem gravata. Satanás, ele não afronta a pessoa que tem um título. Satanás não tem medo, melhor dizendo, a pessoa que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Satanás não teme a pessoa que de repente ela conhece as cartas paulinas, ela conhece o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. Satanás não tem medo de pessoas que de repente fala o português bem falado, fala o inglês bem falado. Satanás, ele só teme e bate em retirada aquela pessoa que tem sobre ela a presença de Deus, o Espírito Santo. Observa aqui que ele está falando que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria os discípulos e nem tampouco aquelas pessoas que acreditaram, que confessaram Jesus como Filho de Deus, não deixaria eles órfãos, não deixaria eles sozinhos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo, este mundo não conhece, só conhece e só sente o Espírito Santo aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, não despreze
o Espírito Santo. Não despreze a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Procure buscar o Espírito de Deus para que o Senhor possa consolar a sua vida. Procure buscar o Espírito Santo pela madrugada. Procure rogar ao Pai que Ele envie para a sua vida o Consolador, o Ajudador, aquele que te ama, aquele que te ajuda, aquele que intercede junto ao Pai, se chama Espírito Santo. Preste bem atenção aqui também no livro de Romanos, muito interessante esta mensagem, no livro de Romanos, capítulo 8, aleluia, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso daqui é muito interessante. Está dizendo que a pessoa que não tem na vida dela o Espírito Santo, esta pessoa não pertence a Deus. Observa bem que aqui no livro de Romanos, Paulo está dizendo: olha, vocês não têm que andar mais segundo a carne, mas vocês têm que andar segundo o Espírito, se é de fato que o Espírito Santo habita em vós, se é de fato que o Espírito Santo está na vida de vocês. O interessante é que ele vai dizer: e aquele ou aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, este tal não é de Deus. Por quê? Porque uma marca na vida da pessoa que conhece a Deus, justamente é a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas passa ano, entra ano, e ela não se preocupa em buscar o Espírito Santo de Deus. Passa ano, entra ano, acontece isso, aquilo outro. Tem pessoas que se preocupam mais com a área humana do que com a área espiritual. Presta bem atenção, uma coisa muito interessante que nós devemos que falar aqui neste vídeo. Você sabe que nós somos tricotomistas, nós temos corpo, alma e espírito. Ninguém vive somente no corpo, porque tem que estar nesse corpo a alma e também o espírito, e assim vice-versa. Imagina se você vivesse somente na carne, porque diz a Bíblia que aquele que é carne, ele se inclina para as coisas da carne, mas aquele que é espírito, ele se inclina para as coisas do espírito. Diz a Bíblia que a carne é fraca, mas o espírito, ele é forte. Por que o espírito é forte? Quando a pessoa está em ligação com o Espírito de Deus. E tem pessoas que ela vai para a igreja e ela entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Ela não se converte, ela não se liberta dos desejos carnais, ela não tem uma comunhão com Deus, ela não procura largar o pecado e andar na santidade, e isso vai passando anos e mais anos, e a pessoa continua, de repente, da mesma forma. Ela até se batiza, mas acontece que ela não se conserta. Ela até vai para a igreja, ela até canta no coral, tem pessoas que ela até faz parte de algum grupo da igreja, mas isso não simboliza que você tem o Espírito Santo de Deus. Está dizendo aqui em Romanos, o ser humano, a pessoa, o crente que não tem o Espírito Santo, este tal não é de Cristo. Presta bem atenção que o Espírito Santo, ele é uma marca, um selo na vida daquela pessoa. Observa bem, voltando a falar de João Batista, quando ele estava pregando no deserto, quando ele batizava as pessoas, ele dizia assim: eu, João, batizo vocês com água, mas vai vir um depois de mim, e esse batizará vocês com Espírito Santo e também com fogo. Meu amado irmão, é muito sério esta mensagem, é muito importante a gente abordar sobre isso, porque tem pessoas
que não está nem aí para o Espírito Santo de Deus. Você sabe que é tão interessante e é tão primordial o Espírito Santo na vida de um ser humano, na vida de um crente, que a Bíblia, ela vai dizer: se pecar contra o filho, tem perdão. Se pecar contra o pai, também tem perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque ele está dizendo Espírito Santo. E da onde é esse Espírito Santo? Justamente da Trindade. Porque você sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que ele seja a terceira pessoa da Trindade, ele é primordial na nossa vida. Não rejeite de maneira nenhuma o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e também do juízo. É o Espírito Santo que fala no teu ouvido ou dentro do teu ser para você não fazer aquilo, porque se você fizer, você morre espiritualmente e também fisicamente. É o Espírito Santo que acende um alerta dizendo: sai desse lugar, não anda com fulano, não anda com cicrano. Por que ele fala isso? Porque diz a Bíblia que ele tem ciúme de cada um de nós. Então, procure reaver a sua vida diante de Deus e também procure buscar incessantemente o batismo com o Espírito Santo, para que você tenha também dentro de si o fruto do Espírito Santo: longanimidade, bondade, mansidão, temperança, amor e assim sucessivamente. Meu amado irmão, este vídeo é muito importante para aqueles que realmente desejam ter um encontro real e completo com o Espírito Santo. Por isso está ali no título. Você tem certeza que realmente é necessário buscar o Espírito Santo? Eu creio que você entendeu esta mensagem. Eu creio que Deus vai falar muito mais em seu coração. Se você gostou do conteúdo, se você de repente gostou desse vídeo, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, porque diariamente estamos aí postando vídeo falando acerca da palavra de Deus. Ative o sininho das notificações para que sempre que a gente colocar ou postar um vídeo aqui falando sobre a palavra de Deus, as coisas de Deus, o YouTube vai notificar você. Deixe também o seu like, o seu gostei, porque a plataforma do YouTube vai entender que o vídeo, a mensagem foi relevante e foi abençoador para a sua vida. Então ele vai compartilhar com outras pessoas. E deixe também nos comentários aí qual a experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus. Você tem realmente na sua vida o Espírito Santo de Deus? Então coloca nos comentários, porque cada comentário vai ser respondido, vai ser visto, e aí também o teu comentário vai ajudar muitas pessoas que precisam ter um encontro real e completo com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça na sua vida aquilo que Ele já preparou desde a fundação do mundo para você. E eu sei que o que Ele preparou para nós é coisa excelente e maravilhosa. Fique todos na paz e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.